Olá, bom dia a todos e a todas, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Michele, eu sou mãe do Thomas e do Alex, tenho dois filhos no currículo e sou uma das sócias fundadoras aqui da consultoria Filhos no Currículo. No papo de hoje, a gente vai trazer um tema super importante para a pauta, que são as mudanças da nova lei da parentalidade. Se você está aqui comigo e gerencia esse tema dentro da sua organização, seja no comitê de diversidade, na área de direito ou então na área de pessoas, provavelmente você vai ser impactado por essas mudanças e é importante você saber o que muda na prática, na vida de quem concilia filhos e carreira trabalhando nas organizações. E é sobre isso que a gente vai falar hoje com uma convidada muito especial, que é a advogada Bianca, nossa parceira e consultora para temas de direitos parentais. Antes de passar aqui a palavra para ela, eu vou me autodescrever, fazer uma breve introdução e a gente parte aqui para as discussões práticas. Bom, eu estou aqui hoje na minha casa. Atrás de mim temos um quadro muito colorido, a minha sala, do lado direito temos uma estante com alguns objetos, vasos. Eu estou aqui vestindo uma blusa amarela, usando óculos, tenho um cabelo de estatura um pouco abaixo dos ombros, ruivos e sou uma mulher branca. Esse material vai ficar gravado no nosso YouTube com legendas para que todo mundo também possa assistir de forma acessível, né? Bom, eu pensei aqui numa maneira de começar esse nosso papo com uma imagem que me representasse, e eu não pude pensar em melhor ideia e melhor imagem do que essa daqui. Não é o meu melhor ângulo, mas é uma foto que me representa muito, num momento muito sensível da minha jornada como mãe. Esse foi o dia, final, antes da minha licença do Tom, do meu pequeno. E mais do que equilibrar um copo aqui na barriga, pessoal, eu estava equilibrando muitas expectativas nesse momento. Eu estava realmente na dúvida se eu ia conseguir conciliar filhos e carreira, né? No meu caso, eu tive o privilégio de conseguir sair por um tempo, parar por um tempo para refletir, porque eu não consegui. Né, o cobertor ficou curto e eu não consegui equilibrar esses dois pratinhos, né? E toda essa sensação e toda essa experiência me fez questionar e refletir sobre o papel das organizações na criação de um ambiente onde pais, mães, figuras parentais consigam conciliar os seus papéis. E é dessa dor e dessa necessidade que nasce a consultoria Filhos no Currículo, né? Como esse parceiro de parentalidade das organizações na criação de um ambiente de trabalho que seja realmente amigo da família, né? E a gente vem ao longo dos últimos 4 anos realizando muitas ações de sensibilização, implementando muitos treinamentos e consultorias para ajudar as organizações a criar esse ambiente que é o que a gente chama de um ambiente de bem-estar parental, né? Quando a gente cria um ambiente de bem-estar parental, a gente está sendo rede de apoio para quem concilia filhos e carreira dentro das organizações. E é esse o principal trabalho da Filhos no Currículo dentro das empresas. E por que a gente precisa falar desse assunto, pessoal? Essa palavra não é uma palavra nova, mas é uma palavra que entrou aqui nos nossos vocabulários, que é a palavra de burnout, né? A gente vê muitas pessoas nesse estágio, né, de limite para conseguir realmente cuidar da sua saúde emocional e equilibrar os seus papéis entre vida pessoal e profissional, né? E quando a gente fala de pais e mães, isso não poderia ser diferente. Um estudo recente de 2021, realizado pelo Ohio Institute, lá fora, trouxe para a gente a informação de que 66% dos pais e mães se enquadram nos critérios de burnout parental, né? E qual é a consequência disso? Evasão do mercado de trabalho, falta de engajamento, falta de produtividade e falta de felicidade no trabalho. E é sobre isso que a Filhos no Currículo ajuda a cuidar nas organizações. Quando a gente encontra um ambiente de bem-estar parental, um ambiente que promove a parentalidade dentro das suas organizações, o inverso acontece, né? A gente vê uma diminuição real em rotatividade, né, em turnover nas organizações, em mais saúde emocional, e a gente entende isso, é muito importante eu trazer para vocês como um valor da consultoria Filhos no Currículo, que é a partir do exercício diário de criar uma criança que eu sou convidada a crescer todos os dias, inclusive como profissional, porque nós somos seres integrais, e a gente compartilha todos esses aprendizados também na nossa carreira, e por isso eu digo aqui com vocês com propriedade, a partir de estudos que nós mesmos realizamos, de que a parentalidade é um gatilho de desenvolvimento pessoal para muitas figuras parentais. 98% dessas pessoas afirmam desenvolver habilidades que agregam nos seus currículos e nas suas carreiras, né? E por fim, a gente sabe do impacto de cuidar de um ambiente de acolhimento à parentalidade na marca empregadora e, mais importante, na construção das futuras gerações do amanhã. É no vínculo, é no apego seguro, desenvolvido e sustentado, principalmente na primeira infância, que nós vamos criar adultos futuramente responsáveis,
saudáveis em termos físicos, em termos psicológicos, é uma grande janela de oportunidade de desenvolvimento desse futuro adulto. Então, é um ato de responsabilidade social e uma pauta ESG falar de parentalidade nas organizações. E o que então, gente, é essa cultura de bem-estar parental na prática? Né? Na metodologia de trabalho da Filhos no Currículo, são 3 principais critérios que traduzem um ambiente de bem-estar parental. O primeiro deles, que é a base da conversa, são as políticas e os processos acolhedores e inclusivos, né? Então, a gente ter realmente né, políticas que vão estar lá sustentadas para que pais e mães possam viver a sua parentalidade, possam se ausentar por um período de licença estendida, por exemplo. Mas, Michele, será que essa política, esses benefícios são suficientes para gerar uma cultura de bem-estar? A resposta é não. Se a gente não tem lideranças e um time empático, preparado, com esse repertório socioemocional de acolhimento, não é possível conciliar filhos e carreira. São esses agentes que vão tirar lá da parede os valores da organização e traduzir em medidas práticas, né, em acolhimento prático. Por isso que a gente coloca aqui como pilar de uma cultura de bem-estar parental, lideranças e times empáticos e preparados. E por fim, não menos importante, pessoas conscientes do seu papel parental, né? Como eu trouxe para vocês, é a partir da minha parentalidade que eu cresço como pessoa e profissional. E eu sei da importância desse vínculo, desse apego seguro no desenvolvimento da minha criança. Então, parte do nosso trabalho aqui na Filhos também é conversar com essas figuras parentais para que elas tenham essa consciência da importância e da responsabilidade que elas têm ao usufruírem, ao serem realmente pais, mães e figuras parentais participativas e presentes, que conciliam filhos e carreira, mas que não abrem mão dos filhos. E como é que a Filhos no Currículo ajuda, então, a trazer todas essas soluções e esses pilares na prática, em soluções, em propostas de produtos para as empresas, né? A partir de 3 grandes frentes. Nós temos hoje programas de parentalidade que sustentam essa pauta ao longo do ano, que dentro deles nós oferecemos para os nossos clientes o acesso ao ambiente de aprendizagem, né? Ao que a gente chama do nosso canal da Filhos, com uma série de conteúdos on demand que vão ficar disponíveis para todas as pessoas, inclusive lideranças, figuras parentais, lideranças e pares, para que eles tenham esse repertório a partir de trilhas de conhecimentos, de conteúdos gravados, de exercícios práticos, para que informação vire conhecimento e que esteja disponível para todas as pessoas da organização de uma maneira contínua, na hora que elas mais precisam. Além disso, as sensibilizações e capacitações de lideranças, né, para que a gente aconteça um despertar em muitos casos, e que a gente consiga, a partir desses momentos transformadores, desconstruir vieses e trazer essa consciência de que filhos são potências, tanto para esses pais e mães, como para essas lideranças que gerenciam esses times. E, por fim, nós também ajudamos a cuidar da base dessa pirâmide que eu trouxe para vocês, que são as revisões de processos e políticas. E por isso, e esse papo de hoje aqui é sobre isso, nós ajudamos as empresas a revisar as suas políticas parentais, a receberem mentorias jurídicas para entender, inclusive, casos específicos de parentalidades plurais. E é por isso que a gente está aqui hoje reunido, né? Para trazer exatamente nesse terceiro ponto, uma lupa a partir da nossa convidada, que é a Bianca Carelli, nossa parceira e consultora no tema de direito parental. E fico também aqui à disposição para trazer para vocês a informação de que essa conversa pode continuar depois, a partir de soluções de mentorias, em grupo, onde a gente vai trazer aqui para o time de vocês essa clareza em relação às mudanças na lei e ouvir principalmente os casos específicos que vocês têm, as dores específicas que surgem a partir da população de vocês e que a gente pode ajudar a cuidar com o nosso trabalho, com o nosso acolhimento. Então, com essas palavras, eu passo a bola para a Bianca e vou deixar você se apresentar. O palco é seu, Bi. Olá, gente, bom dia, é um prazer enorme estar aqui. Antes de mais nada, queria agradecer o convite da Michele, da Camila e de todo o time da Filhos. É sempre um prazer estar com vocês. É uma parceria da qual eu me orgulho tanto. Queria me apresentar primeiro, sou Bianca, sou advogada, especialista em direito parental, especialmente na área trabalhista. Sou mãe da Luísa, de 2 anos, do Pablo, de 13 anos, e madrasta da Carol, de 15 anos. Acho importante também sempre a gente falar dos nossos enteados, e essa nova lei trouxe até, inclusive, uma mudança a respeito disso. Sou formada pela PUC-Rio, sou mestre pela Faculdade Nacional de Direito, a UFRJ, e sou especialista em Direito do Trabalho pela Escola da Magistratura do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região.
e sou também sócia do meu escritório, Bonfim Advogados. Fiquei muito feliz de ver assim, tanta gente interessada nesse tema, é um tema extremamente importante. Vi advogados, estou vendo aqui pela apresentação de vocês no chat, pessoal do grupo de equidade, muita gente de RH, enfim, muito feliz de vocês estarem aqui. Espero, de alguma forma, abrir uma reflexão sobre essa nova lei, né, que veio aqui no final de setembro. E como a Mi falou, a gente vai estar com o canal aberto para dialogar a respeito disso. Bom, e por que a gente está falando, né, sobre esse tema? Por que é importante a gente trazer esse tema? Por que é importante as empresas se debruçarem sobre os direitos trabalhistas relacionados ao exercício da parentalidade? Eu gosto sempre de propor uma reflexão, que é o seguinte: a independência, ela é um mito, né? Por que ela é um mito? Porque a independência do ser humano ela é provisória. A gente nasce dependente, a gente tem um período de dependência muito grande. Inclusive, atualmente se fala que a adolescência vai até os 24 anos, né, em termos neurológicos. E a gente, se tudo der certo, a gente morre também com algum grau de dependência lá, quando a gente já está, né, já se tornou idoso, etc. E nesse pequeno intervalo da vida adulta em que a gente é independente, a gente também tem períodos, né, de dependência, se sofre um acidente, se fica doente, etc. Então, a verdade é que todo mundo vai depender do cuidado de outro em grande parte da sua vida. E sendo assim, a sociedade ela depende de existir pessoas cuidando de outras pessoas, né? O cuidado, ele é estruturante, ele é estrutural na sociedade, né? A sociedade, o funcionamento da sociedade só se dá se a gente tiver essas pessoas cuidando. Então, passou do tempo, passou do momento em que as empresas podem fingir que estão completamente alheias a essa equação que diz respeito ao cuidado com o outro, né? Está na hora das empresas pararem para se inserir dentro dessa equação que diz respeito ao cuidado com o outro, porque a gente sabe, na prática, todos nós sabemos que o tempo de cuidado com o outro ele vai, em alguns momentos, atravessar o tempo e o espaço de trabalho. E a pandemia trouxe muito essa realidade para a gente, né? A gente está perdendo um pouco essa separação da esfera privada para a esfera pública, né? A gente está no momento de fusão desses espaços e desses tempos, né? De atravessamento desses espaços e desses tempos. Então, a gente tem percebido um judiciário que está avançando em relação a esses debates e também a legislação que está avançando, ainda que não, pelo menos na minha opinião, não de forma completa, não da forma como a gente gostaria, mas que está apresentando alguns avanços em relação a isso. E um dos principais avanços em relação a essa legislação é a própria compreensão do que seria o exercício da parentalidade, né? A gente tem agora um novo conceito, porque até então a gente tinha uma lei trabalhista que pensava na seguinte estrutura familiar: um pai, uma mãe e os seus filhos, né? E entendendo que a mãe era a principal figura de cuidado e ponto. O pai era ali um mero auxiliar que pouca importância tinha nessa equação do cuidado com as crianças. Agora a gente tem uma legislação que trouxe algum avanço em relação a isso, entendendo que existem figuras complementares de cuidado, né? Que isso não se limita só à mãe e ao pai, e tentando trazer o pai um pouco mais próximo desse universo do exercício da parentalidade. Então, vamos entender agora, assim, nos detalhes, quais foram essas alterações. Gente, se tiverem dúvidas, inclusive, quiserem fazer algum tipo de comentário, vocês podem mandar no chat que a gente vai conversando e, na medida do possível, eu vou respondendo durante a minha fala e, eventualmente, no final também, se der tempo, né, Mi? Acho que a gente vai abrir para perguntas. Bom, então tá já. Quais foram as principais alterações da Lei 14.457, que, como eu disse, foi aprovada no final de setembro, relacionadas ao exercício da parentalidade? Ela mudou alguns pontos específicos sobre os direitos trabalhistas que estão relacionados ao exercício da parentalidade. E, na verdade, a lei ela é um pouco mais ampla, né? Ela institui o programa Emprega Mais Mulheres, e aí fala de assédio sexual, fala de qualificação profissional das mulheres, etc. Mas aqui, hoje, a gente vai falar sobre as questões que estão relacionadas ao exercício da parentalidade.
Lá na lei, ela diz o seguinte, que essas mudanças vieram para apoio à parentalidade na primeira infância, apoio à parentalidade por meio da flexibilização do regime de trabalho, para qualificação de mulheres em áreas estratégicas para ascensão profissional, reconhecimento de boas práticas na promoção da empregabilidade das mulheres, prevenção ao combate do assédio sexual, estímulo ao microcrédito para mulheres. Como eu falei para vocês, é uma lei mais ampla, mas hoje a gente vai tratar só do que diz respeito ao exercício da parentalidade. Mia, é você que está com o conteúdo, né? Tá, joia. Então, qual é o conceito? Acho que esse uma das principais diferenças e inovações que a lei trouxe, né? Qual é o conceito de parentalidade? Para a lei, né, 14.457, parentalidade é o vínculo socioafetivo, maternal, paternal, ou qualquer outro que resulte na assunção do papel de realizar as atividades parentais de forma compartilhada entre os responsáveis pelo cuidado e pela educação das crianças e dos adolescentes. Tá? Então, esse é o novo conceito. Como eu disse para vocês, até então a gente tinha uma legislação trabalhista que colocava a mãe no centro do exercício desse trabalho, né, do cuidado, e colocando o pai como alguém que não atua muito nisso e afastando as outras figuras, né, padrasto, madrasta, avós, tios, padrinhos, desse papel ou de alguém que tem direitos por exercer o papel do cuidado com as crianças. E essa nova lei trouxe essas outras figuras, madrasta, padrasto, avós, para assim, reconhecer o que essas pessoas podem exercer, né, a parentalidade, podem exercer o trabalho do cuidado com crianças e adolescentes e, por conta disso, podem ter direitos trabalhistas relacionados ao exercício da parentalidade. Então, esse é o primeiro avanço, né, de trazer essas figuras e tentar trazer um pouco mais o pai para próximo desse trabalho do cuidado. Vamos lá, Mi. Bom, quais foram, então, as principais alterações que a lei apresentou? Primeiro, a alteração da dinâmica da prorrogação de 60 dias da licença maternidade. Aí a gente vai entender um pouquinho melhor esse tema. Suspensão contratual pelo pai a partir do retorno da mãe ao trabalho pós-licença maternidade. Aí a gente vai também entender um pouquinho mais esse tema. E algumas medidas de flexibilização do regime de trabalho. E aí a gente vai mencionar quais são elas. Bom, primeiro tema, alteração da ampliação da licença maternidade. Como era antes? A gente sabe que a licença maternidade é de 120 dias, né? A regra é que a licença maternidade seja de 120 dias. Para as mães que trabalham em empresas que aderiram ao programa Empresa Cidadã, esses 120 dias podem ser ampliados por mais 60 dias, né? Chegando então a 180 dias. Esse era um direito que era garantido apenas às mães. Os pais que trabalhassem em empresas, né, que aderiram ao programa Empresa Cidadã, eles poderiam alterar a licença paternidade de 5 para 20 dias. Tá? Era o cenário que a gente tinha. Agora, esses 60 dias adicionais, né, depois terminou os 120 dias de licença maternidade da mãe. Chegou ali, o bebê completou praticamente 4 meses, né, terminaram esses 120 dias. Temos ali 60 dias adicionais. Atualmente, esses 60 dias adicionais, eles podem ser compartilhados entre pai e mãe. E aí é o casal que vai definir como é que isso vai ser compartilhado. Então, por exemplo, eles podem definir que o pai vai tirar 20 dias, a mãe vai tirar 40, ou o pai vai tirar os 60 e a mãe vai voltar imediatamente para o trabalho. Enfim, isso o casal vai pensar, vai fazer um planejamento e vai entender como funciona, né, dentro da realidade deles, o que funciona melhor para a realidade deles. Então, o que mudou foi isso, essa prorrogação dos 60 dias agora pode ser utilizado também pelo pai. O casal parental pode distribuir esses dias da forma como eles entenderem. Aí, acho que na próxima arte, no próximo conteúdo, tem isso. Quais são as condições para que o casal parental possa se valer dessa distribuição dos 60 dias? Bom, primeiro que pai e mãe trabalhem para uma empresa que aderiu ao programa Empresa Cidadã.
realmente, quando a gente pensa a respeito disso, a gente começa a pensar que é um benefício um tanto limitado, né? Porque você precisa ter a sorte de um casal que ambos estão trabalhando para empresas que aderiram a esse programa. E a gente sabe que, infelizmente, a gente não tem um grande percentual de empresas que aderem, até porque existem requisitos para que as empresas possam aderir a esse programa. Então, infelizmente, não é algo que a gente vai ter, por exemplo, a maior parte dentro do Brasil, o maior universo de pais e mães podendo se valer desse benefício. A gente sabe que isso vai ter um universo muito limitado, porque precisa ter essa configuração de pais e mães trabalhando para empresas nessa configuração. Bom, então vamos imaginar lá, tem um pai e uma mãe que trabalham para empresas, né, que aderiram ao programa Empresa Cidadã. O segundo requisito é que o pai e a mãe cheguem a um consenso, né? Que eles façam esse planejamento em conjunto, porque isso pode ter uma discussão. A mãe pode querer que o pai tire só 20 dias, o pai pode querer 40 dias, eles podem não chegar a esse consenso. Se não houver consenso, os 60 dias são da mãe, que é o que já está na lei. Tá? Então, o segundo requisito é que eles consigam planejar esses 60 dias e chegar a um consenso e assinem um documento dizendo, né, de que forma eles fizeram esse planejamento. E o terceiro requisito é que isso seja requerido até 30 dias antes do término da licença maternidade. Então, 30 dias antes dos 120 dias, isso precisa ser requerido. Então, até os 90 dias da licença maternidade, eles precisam ter chegado a esse consenso e ter apresentado esse documento para poder distribuir esses 60 dias adicionais. O Bruno está perguntando como funciona para casais homoafetivos. Infelizmente, a lei não trouxe essa situação, né? Seria uma boa oportunidade de trazer essa situação, de incluir esse novo universo também de configurações familiares, mas ela não trouxe. O que a gente tem até agora é as empresas tentando equacionar esses desafios e, eventualmente, os casais precisando, inclusive, judicializar essas questões para ter o reconhecimento. Mas, por exemplo, casais homoafetivos femininos, né, as duas mulheres, tem casos de duas mulheres que conseguem a licença maternidade ampla, né? Então, aí, nesse caso, não precisaria discutir. Quando são dois homens, aí realmente fica a discussão tanto para a empresa equacionar, e quando isso não consegue ser incorporado e equacionado pela própria empresa, eles precisam buscar o judiciário, infelizmente. Mi, eu acho que a gente pode passar. Bom, além disso, uma outra surpresa é que a lei disse o seguinte: olha, mas a empresa pode substituir esse direito de prorrogação de 60 dias pela redução da carga horária, né, pela metade até durante 120 dias. Então, em vez de dar os 60 dias adicionais, ela pode escolher dar 120 dias com metade da carga horária. Então, para a pessoa que trabalha 8 horas, ela vai ficar trabalhando 4 horas. A lei não é clara se precisa haver um consenso entre a empresa e o colaborador em relação a isso, né? Eu, Bianca, entendo que sim, e a minha orientação para os RHs é nesse sentido, de que essa é uma possibilidade que a empresa só deve aplicar se o colaborador ou a colaboradora tiverem o interesse de, né, fazer essa substituição dos 60 dias pela redução da carga horária de 120 dias. Acho que a gente pode passar, amigo. Opa. Voltou, será? Pode passar esse. Bom, deixa eu ver. A Ana está perguntando aqui: a redução da carga horária pela metade parece mais justa. A mulher pode retornar à realidade corporativa mais cedo, com menos impacto. Para algumas mulheres, essa vai ser uma solução que vai fazer sentido. Vale lembrar que essa redução da carga horária também tem que ser feita mediante acordo, assinado pela empresa e pela colaboradora ou pelo colaborador, e eles não vão poder sofrer nenhuma redução salarial nesse período. Bom, suspensão do contrato de trabalho pelo pai a partir do retorno da mãe ao trabalho pós-licença maternidade. A gente pode avançar, amigo. Essa é uma super novidade, a gente não tinha essa figura, né? A gente não tinha esse instituto na lei, e é algo bastante novo, né? É uma modalidade nova que se apresentou a partir dessa nova legislação.
Bom, o que que significa, então, suspensão do contrato de trabalho do pai para apoiar o retorno da mãe da licença maternidade? O pai, ele vai poder pedir a suspensão do contrato de trabalho assim que a mãe retornar, né? Assim que terminar a licença maternidade, a mãe retornar ao seu emprego, ao seu trabalho, o pai pode pedir a suspensão do contrato. E aí a lei diz o seguinte: o pai vai poder pedir essa suspensão do contrato para quê? A lei fala que é para prestar cuidados e estabelecer vínculos com os filhos, acompanhar o desenvolvimento dos filhos, apoiar o retorno ao trabalho de sua esposa ou companheiro. Acho que a gente pode passar, Mi. Então, só vale lembrar que esse não é né? Ele não vai poder pedir a suspensão do contrato para ficar em casa à toa, né? O que a lei quis estimular é uma maior participação do pai nesse trabalho do cuidado com as crianças. Bom, o que que acontece durante a suspensão contratual, né? O pai ele vai precisar participar de um curso. Esse curso que o pai vai participar durante a suspensão contratual é um curso de qualificação, então é um curso que precisa estar relacionado à atividade que ele já exerce lá dentro do seu trabalho. Esse curso é um curso que precisa ser oferecido pelo empregador. Ele vai ter uma carga horária máxima de 20 horas, porque, obviamente, né, se o pai fizer um curso de 40 horas, ele não vai estar lá cuidando do seu bebê durante esse horário, então a carga horária máxima é de 20 horas. É um curso telepresencial e, de preferência, assíncrono, né, para ele poder fazer nos horários de intervalo do cuidado lá que ele tiver com o seu ou os seus filhos, né? Pode passar, amigo. Bom, nesse período de suspensão contratual, a empresa não paga o salário, ele deixa, né, o contrato fica suspenso, então ele deixa de prestar serviços para a empresa, ele deixa de receber o seu salário. No entanto, ele recebe uma ajuda financeira que corresponde ao seguro-desemprego. Quem paga essa ajuda financeira é o Ministério do Trabalho. Então, de alguma forma, existe um auxílio governamental para que o pai tire, né, usufrua essa suspensão contratual. Então, o valor que ele vai receber corresponde ao que ele receberia de seguro-desemprego. Além disso, a empresa pode pagar uma ajuda compensatória. Então, vamos imaginar, o salário do pai é de R$ 8.000. Ele vai receber lá... Não, vamos imaginar, o salário do pai é de R$ 2.000. Ele, no seguro-desemprego, receberia 1.400. Tem uma tabela, quem trabalha com RH deve conhecer bem essa tabela. Então, na situação daquele pai, ele receberia R$ 1.400 de seguro-desemprego. A empresa pode complementar e pagar R$ 600 de forma a chegar no salário do pai, né? E aí, essa ajuda que a empresa vai pagar para complementar e chegar ao salário do pai, ela não vai ter natureza salarial, ou seja, a empresa não vai precisar recolher fundo de garantia, e INSS sobre esses valores, tá? Então, a lei tentou estimular que a empresa pagasse essa ajuda compensatória, mas não é obrigatório. O que o pai tem direito mesmo de receber durante esse período é esse auxílio governamental que corresponde ao que ele receberia de seguro-desemprego. E, bom, se o Bia, eu vou pai... trazer uma pergunta, desculpa, que está vindo aqui no chat com relação a esse assunto, sobre por quanto tempo o pai pode ficar de contrato suspenso, pergunta a Rubiana, se você puder comentar. Rubiana, ótima pergunta. Na minha opinião, a lei foi um pouco infeliz na redação, ela não foi clara, porque ela faz uma referência a uma modalidade de suspensão do contrato que existe já prevista na nossa lei trabalhista, e ela diz assim, os limites previstos nessa suspensão contratual que já existe não se aplicam à suspensão contratual do pai. E aí eu fico em dúvida, quando eu leio isso, se isso tem a ver com o período, né, que seria de no máximo 5 meses, ou se não tem a ver. Então, eu, lendo a lei, tenho dúvidas de como isso vai ser interpretado, se as pessoas vão entender que existe um limite temporal ou não. E aí eu acho que a gente só vai descobrir no dia a dia, depois que a jurisprudência, né, que esses casos chegarem ao judiciário, a jurisprudência se manifestar, ou se houver, que deve haver, eu imagino que ainda venha uma regulamentação dessa lei. Tá? Por enquanto, acho que isso está em aberto da forma como a lei foi escrita. Mas a sua pergunta é bastante pertinente. Obrigada pela sua participação. Bom, vamos lá. Eu acho que, assim,
Vale lembrar também que se o pai for dispensado durante a suspensão contratual, ele, além da rescisão contratual, ele vai ter direito a uma indenização adicional de um equivalente a uma remuneração. Acho que a gente pode avançar. Isso também vai acontecer se ele for demitido no prazo de até 6 meses após o término da suspensão contratual. Bom, nesse tópico que a lei fala da possibilidade de suspensão contratual do pai, né, após o retorno da mãe de licença maternidade, a lei é bastante clara no sentido de dizer que a empresa tem alguns deveres, tá? E o que eu acho que a lei quis trazer é o seguinte: não adianta você tentar engavetar esse direito e fingir que ele não existe, tá? Assim, não adianta tentar esconder das pessoas que agora a legislação contempla essas possibilidades, tá? A lei quis mostrar para as pessoas... Desculpa, gente. A lei quis mostrar para as empresas que elas têm deveres e obrigações em relação a isso e que, principalmente, elas precisam explicar, conscientizar os seus funcionários, os seus colaboradores de que eles têm esse direito, que agora essa é uma possibilidade. Como essa possibilidade nunca existiu, a lei quis estimular que as empresas dessem ampla divulgação aos seus colaboradores em relação à existência desses direitos. Então, está lá na lei, não sou eu que estou dizendo. A empresa deve divulgar essa possibilidade, né? A possibilidade do pai pedir a suspensão do seu contrato depois que a mãe volta de licença maternidade. A empresa deve orientar sobre os procedimentos, então explicar como é que é toda a burocracia para que o pai peça essa suspensão do contrato, né? Com quem que ele tem que falar, o que que ele tem que preencher, como é que vai ser feito esse pedido. Além disso, isso eu acho super importante, a empresa deve, agora é uma obrigação de todas as empresas, não importa o tamanho, promover ações periódicas de conscientização sobre parentalidade. Então, são workshops, são trilhas de conhecimento, são palestras, mas mostrar para que né, agora a empresa está inserida nessa equação que diz respeito ao trabalho do cuidado e que elas precisam trabalhar esse tema dentro dos seus espaços, né? E tentar promover uma participação maior dos pais, porque normalmente o cuidado dos filhos é visto no ambiente de trabalho como um assunto que diz respeito só à mãe. E agora o que a lei tentou incentivar é que que as empresas mudem o seu olhar e mostrem para os seus colaboradores que isso também é assunto do pai e que a empresa também está inserida nessa equação. Então, isso é um dever da empresa, tá? Não é só... não é algo que ela possa deixar de fazer, a lei trouxe essa obrigação para todas as empresas. E quando for o caso, quando o pai solicitar a suspensão do contrato, a empresa deve fazer o encaminhamento ao Ministério do Trabalho para que ele possa receber lá o valor correspondente ao seguro-desemprego. Bom, além disso, acho que a gente pode avançar, Mi. Eu não vou conseguir esmiuçar todas essas outras alterações, então vou só falar que elas existem, e como disse a Mia, a gente vai manter o canal aberto, e qualquer coisa vocês podem procurar o time da Filhos, para a gente conversar um pouco mais a respeito disso. Mas outras medidas que a lei trouxe para que as empresas estejam inseridas nessa equação que diz respeito ao cuidado com as crianças, são as seguintes: prioridade para home office. Então, se a empresa tiver funções que possam ser exercidas por pais e mães, que possam ser exercidas em teletrabalho, em home office, ela deve dar prioridade para pais, mães, madrastas, padrastos ou outras figuras de cuidado que tenham crianças de até 6 anos de idade, ou crianças com deficiência. No caso de crianças com deficiência, não existe limite de idade, tá? Uma outra medida possível também é o banco de horas, antecipação das férias, né? E aí, no caso da antecipação das férias, esse direito só é válido até o 2º ano da criança. Estabelecer horários de entrada e saída flexíveis, né? Para que a pessoa... Bom, tem o horário da entrada da creche, então, às vezes, eu não consigo entrar no meu trabalho às 8 horas, porque eu tenho que deixar o meu filho às 8, só consigo entrar às 9.
Então, tentar flexibilizar esses horários, né? Ter um intervalo. Então você vai poder entrar, por exemplo, entre 8 e 10 e você vai poder sair entre 6 e 8. Ter horários de entrada e saída mais flexíveis. Jornada de 12 por 36. E até a redução da carga horária com a redução de salário para pais, mães, madrastos, padrastos e outras figuras de cuidado. Em relação à redução da carga horária com redução de salário, esse direito só é válido para quem cuida de crianças de até 2 anos de idade. Tá? Essas são as principais medidas que foram trazidas pela lei. Eu fico à disposição de vocês, como eu falei, a gente não vai conseguir esmiuçar, né? Porque a gente tem a questão do tempo, a minha ainda também vai falar mais algumas coisas, dar alguns recados para vocês, mas a gente quer manter o canal aberto para vocês em relação a qualquer dúvida que vocês tenham, e acho que ao final talvez a gente tenha tempo para outras dúvidas. Obrigada, Bi. Eu acho que vale trazer para o pessoal um pouco das discussões que a gente tem tido, né, no paralelo, em relação à análise dessa legislação, né? O que é positivo, o que é neutro, o que nem tanto, né? E eu queria trazer aqui para vocês um pouco dessa nossa reflexão. Primeiro, quando a gente pensa em cuidados de uma criança como algo compartilhado entre figuras parentais, eu acho que a lei ela tem um progresso, né, no sentido de trazer aqui o protagonismo paterno na criação das crianças, né, a possibilidade de dividir esse período de licença estendida, então isso é algo positivo. Por outro lado, a gente sabe que é algo de um impacto muito limitado, porque qual é a realidade hoje do Brasil de empresas que são empresas cidadãs, né? Então, quando a gente fala da primeira medida que a Bi comentou, ainda estamos falando de um universo muito limitado, infelizmente. Quando a gente fala das medidas de flexibilização, que são essas que estão aqui na tela com a gente ainda, eu vejo muito um avanço no conceito de figuras parentais. Aqui na Filhos no Currículo, a gente gosta de trazer muito o conceito de que pai, mãe, figura parental é quem cuida, independente de um vínculo, enfim, sanguíneo, é realmente um papel que qualquer adulto de referência pode exercer sobre uma criança. Então, quando a gente, né, extrapola um pouco desses benefícios de flexibilização para figuras como de madrastas, por exemplo, né, a gente está conseguindo ampliar essa conversa para outros tipos de figuras parentais, o que é muito positivo. Vou pedir para parar de compartilhar, por favor, Aninha, para eu conseguir trazer aqui alguns slides para vocês. Só um minutinho, pessoal. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Boa. Deixa eu só colocar em modo apresentação aqui. Vamos lá. Bom, a gente falou bastante aqui sobre as mudanças da lei, né, pessoal? E como eu disse, elas são a base, elas são o alicerce. Mas se a gente não trabalha uma cultura de bem-estar parental para que essas leis virem ações práticas, para que essas lideranças consigam traduzir esses valores, tirar da parede e colocar em ações práticas, essa transformação também não vai acontecer. Então, nesse sentido, eu queria investir aqui mais 5 minutinhos do nosso tempo em trazer um pouco mais da tradução do conceito de bem-estar parental de acordo com a metodologia da Filhos no Currículo para dentro das organizações. Primeira coisa que a gente fez foi conversar com o mercado e entender, né, de pais, mães, de figuras parentais e de lideranças, o que vocês precisam para conciliar filhos e carreira? Quais são os ingredientes? O que falta para que isso possa acontecer na prática? Né? E o que a gente levantou aqui em relação a dores foram essas 4 dores principais. Primeiro, o papel da liderança e dos pares em relação a um olhar empático, né? Para que eu possa realmente voltar e me sentir acolhida num retorno de licença por essas pessoas, sentir que eu posso contar com essas pessoas. Segundo ponto que ficou muito forte aqui para a gente, acesso à informação de qualidade, né, que eu não precise perder meu tempo, que já é difuso, com o excesso de informações, porque hoje a gente vive realmente esse excesso, onde todos os cantos, todos os lugares trazem informações e parece que a gente está aqui naquela síndrome do FOMO, de que eu não estou consumindo tudo que existe. Então, de que forma eu posso ter uma informação que seja curada, né, de qualidade, sem excessos? Sobre criação de filhos. Essa é uma outra dor que a gente trouxe aqui para dentro da conversa. Terceiro ponto, pertencer. Saber que eu não estou sozinho nessa jornada. Olhar para o lado e sentir que realmente outras pessoas passam pelas mesmas dores do que eu.
Isso é parte da solução para a gente conciliar filhos e carreira dentro das organizações. E por fim, eu deixei aqui por último, porque é o ponto que eu queria me estressar um pouco mais aqui na conversa, que é a clareza em relação ao que a empresa oferece de benefícios. Essa é uma dor, pessoal, que veio tanto das figuras parentais como das lideranças, dos gestores da pauta de parentalidade das empresas, né? Do lado das pessoas, onde estão os benefícios? Quais são os benefícios? Como é que eu traduzo aquela política que é uma sopa de letrinha em ações práticas? O que eu sei, né? O que eu faço agora em relação a, por exemplo, anúncio de saída de licença? Onde estão as políticas e os processos? Essa é uma dor muito latente que foi identificada aqui pela Filhos. E do lado do gestor dessa pauta, dos BPs, dos RHs, a informação está um pouco descentralizada, né? Os processos também não estão claros. Então, quando esse pai, essa mãe, essa figura parental pergunta sobre o próximo passo, essa liderança não sabe onde encontrar, né? Então, essas foram as principais dores que a gente identificou na jornada da parentalidade. E a nossa solução para isso, e aí isso conversa muito também com o que a Bianca trouxe aqui para a gente em relação a criar conteúdos assíncronos, trilhas de conhecimento para que esses pais, principalmente, consigam passar por um conteúdo de qualidade, se eles resolvem fazer uma suspensão dos seus contratos, por exemplo, né? Diante de todas essas dores que eu trouxe para vocês, surge o que a gente chama aqui do canal da Filhos, né? Que é o nosso ambiente de aprendizado, onde a gente vai trazer, primeiro, uma curadoria de conteúdo de parentalidade para quem concilia filhos e carreira e para quem lidera uma equipe de pais e mães, com informação de segurança, feito por uma equipe multidisciplinar, com uma linguagem inclusiva, acolhedora, com libras, com legenda, e um lugar único para a gente conseguir concentrar todos esses conteúdos e treinamentos para quem concilia filhos e carreira. Entendendo que a parentalidade, pessoal, é uma jornada, é realmente uma passagem que começa muito antes da criança chegar. Quando eu penso em ter um filho, eu já entro nessa jornada. E aí eu tenho vários pontos de contato super importantes e estratégicos de cuidar, se eu quiser que essa pessoa não acabe saindo do mercado de trabalho, né? Desde o momento da notícia da espera da criança, preparação para a saída, preparação para o retorno. E é sobre essa conexão e essa intersecção entre conciliação de filhos e a relação com o trabalho que o nosso canal da Filhos e vai abordar com mais detalhe aqui nos seus conteúdos. Então, esse aqui é um destino para que a empresa possa divulgar os seus processos de parentalidade. Então, existe uma área exclusiva para que a empresa suba o seu Q&A de processos, de dúvidas frequentes. É um lugar para treinar figuras parentais, principalmente com foco nessa etapa da jornada, desde a espera da criança até o retorno de licença. E eu reforço aqui, quando eu falo criança, que eu trago também, por exemplo, um acolhimento a crianças que são adotadas, né, a outras configurações, a casos de perda gestacional, porque a gente sabe que a parentalidade é plural e precisamos considerar esses cenários também. Esse é um lugar para a gente capacitar pares e lideranças com esse repertório socioemocional de acolhimento, para que não seja sorte. Isso é muito importante de eu trazer para vocês. Isso é um feedback que a gente escuta demais nas nossas consultorias. A minha experiência depende do meu gestor ou da minha gestora. Pode ser que essa pessoa seja acolhedora ou não, e não deveria ser assim. Isso não deveria ser resultado de sorte. A gente tem que aqui, quando a gente fala em criação de uma cultura de bem-estar parental, a gente fala em dar condições para que todo mundo tenha o repertório correto de acolhimento, né? Para que essa mensagem seja realmente assimilada por todas as lideranças, para que todo mundo tenha chance igual de criar, de ter uma experiência de acolhimento. E por fim, como eu disse, um conteúdo super inclusivo, com libras, com legenda, feito por esse time multidisciplinar para que as pessoas se sintam representadas. Aqui eu trago para vocês, para a gente ir fechando aqui o nosso papo, 3 grandes diferenciais desse nosso canal da Filhos. Primeiro, é uma espécie de Parentalflix, né, fazendo associação de Netflix. É um lugar único para você encontrar vídeos, podcasts, quizzes, todos os conteúdos para quem concilia filhos e carreira, com uma metodologia de aprendizagem rápida, ou seja, para que informação vire conhecimento. Então, a gente tem uma série de metodologias de quizzes, testes, flashcards, para que as pessoas reforcem aqueles conceitos que foram assimilados, né? E com a oportunidade da gente mensurar também esse impacto, para que você que gerencia essa pauta dentro da empresa consiga entender que conteúdos estão sendo consumidos, que temas que estão sendo mais interessados por essas pessoas que acessam a plataforma. Nesse breve slide aqui, pessoal, eu vou deixar um mini demo para vocês verem na prática como é a experiência da plataforma, né? Então, como eu disse aqui para vocês, a gente tem aqui todo um conteúdo, uma área de materiais de apoios, com e-books,
com vídeos, com acesso a podcasts, sempre entendendo a parentalidade como uma jornada, né? Então, a gente vai falar desde a notícia da espera da criança até o retorno da licença, por exemplo, com vários conteúdos em diversos formatos. Trago para vocês aqui a questão das políticas parentais. Então, como eu disse para vocês, a empresa pode subir dúvidas frequentes, pode subir o seu material para que vire realmente o one-stop shop, ou seja, o destino onde quem tem filhos e quem lidera uma equipe de profissionais com filhos encontra tudo o que precisa, né? Com uma busca intuitiva para que façam, enfim, pesquisas, com a oportunidade da gente treinar o conhecimento, né? Então, aqui na Home a gente tem uma área tanto de treinamentos como a base de conhecimento. Então, aqui os treinamentos eles são divididos por temas, por públicos, né? Aqui a gente tem, por exemplo, a trilha da liderança, e toda uma experiência progressiva para que essa pessoa passe por um conteúdo e depois treine aquele conhecimento e reforce aquele conceito a partir de quizzes, né? Então, a gente tem aqui um exemplo de um exercício, para que você também, RH, receba essa informação em relação ao grau de confiança daquela pessoa em relação à jornada da parentalidade a partir desses treinamentos. E, por fim, a gente tem aqui também uma área de analytics para que a gente possa reforçar esse conteúdo e garantir que ele foi assimilado. Então, fico aqui só com algumas telinhas para vocês verem, mas a gente fica à disposição aqui para mostrar para vocês também com mais detalhes para quem tiver interesse. Deixa eu parar de projetar aqui. Peraí, vamos lá. E aí, pessoal, a gente fala muito aqui, para fechar, a fala da Bianca também me marcou muito, quando a gente traz a importância de ter uma continuidade dessa pauta ao longo do ano, com sensibilizações, né, como algo que preconiza a lei, né? E a gente entende aqui na Filhos que a parentalidade, ela é um caminho para a gente gerar perguntas interessantes e fomentar pautas interessantes, inclusive com a intersecção de outros temas ao longo de todo o ano. Então, assim, a gente realmente reforça que não é só no mês das mães, no mês dos pais, que a gente vai trazer o tema da parentalidade para as empresas. Essa é uma oportunidade da gente falar, por exemplo, de protagonismo feminino, para a gente falar de saúde emocional, de masculinidade, né? Muitas vezes a gente recebe essa frase de que é a partir da paternidade que esse homem tem a oportunidade de revisitar a sua própria masculinidade. É uma pauta para a gente falar de equidade de gênero, de racismo. Nesse mês agora, e em todos os outros meses do ano, a gente traz para as organizações o tema de como criar filhos antirracistas, fazendo essa intersecção. É uma forma da gente falar de liderança, porque nasce um filho, nasce uma liderança. Então, convido todos vocês também a entenderem a parentalidade como uma ferramenta de trazer, de fomentar pautas estratégicas de uma maneira sustentada ao longo do ano, né? E aí, de que forma que a gente vai trazer isso para vocês? Com várias pessoas, com vários rostos, com várias histórias que vão gerar essa conexão. Então, aqui eu trago aqui para a gente fechando o nosso papo, algumas dessas pessoas que fazem parte do nosso time de acolhedores, de palestrantes, para trazer essas conversas importantes a partir das suas histórias, a partir das suas realidades, para que todo mundo se sinta representado. Porque a gente pode estar num mesmo oceano turbulento, mas cada um está no seu barco, né? E a parentalidade, ela é única, e é assim que a gente entende quando a gente traz o tema de filhos e carreira para as organizações. Então, a partir dessa fala, eu vou fechando aqui o nosso papo. Agradeço imensamente o tempo de vocês, essa 1 horinha, espero que tenha sido útil, espero que vocês saiam daqui transformados. Se vocês quiserem, puderem participar da nossa pesquisa de satisfação, para a gente vai ser muito importante. Essa é uma pauta que acontece mensalmente na Filhos no Currículo, divulgada no LinkedIn, com temas, com cases de vários clientes que passam pela nossa consultoria. E eu queria muito também que vocês tivessem a oportunidade de ter uns minutinhos aqui, de tirar as últimas dúvidas com a Bianca e de participar da nossa pesquisa para que a gente possa sempre crescer e trazer conteúdos mais ricos para vocês. Então, vou abrir aqui o microfone, dar uma olhada se chegou alguma coisa no chat e me colocar à disposição para continuar esse papo. Vamos lá, ver se tem alguma pergunta para a Bianca. Aproveitando a oportunidade, uma questão que a gente também acabou não falando foi a mudança do funcionamento do auxílio creche, né? A lei trouxe algumas inovações em relação a esse ponto, inclusive alterações que não são tão interessantes, só para reforçar, porque você estava falando dos pontos positivos e negativos da lei. O auxílio creche, até então, pelo que estava na nossa legislação trabalhista, ele precisava ser negociado via sindicato, e atualmente, com essa nova lei, a empresa poderá negociar diretamente com o seu empregado, com o seu colaborador. Então,
a colaboradora ou o colaborador, eles perdem um pouco de força nessa negociação, né? Então, teve essa alteração de dinâmica do auxílio creche, que acho que vale fazer o registro. E fico à disposição também, na minha apresentação, acabei não falando do meu canal, é o Maternizando o Direito, lá no Instagram, e queria reforçar que realmente todas as dores que você trouxe são exatamente as dores que chegam para mim de relatos de mães e de pais que ficam muito perdidos na hora de fazer a solicitação de algum direito trabalhista relacionado ao exercício da parentalidade, ao trabalho do cuidado, e ficam sentindo também muito a insegurança dessa liderança, que também não sabe como orientar, como nortear, e às vezes numa mesma empresa decisões completamente discrepantes, né, porque não tem uma uniformidade. Então, fico muito feliz de ter um público que está pensando, entendendo a necessidade de estudar esse tema e pensar sobre esse tema dentro das empresas. Perfeito, Bi. Acho que vale dizer aqui também para o pessoal que, para continuar essa conversa, como eu disse, nas empresas, a gente está à disposição num formato de mentorias, né, para vocês reunirem aí seus, tanto a área né, enfim, direito, como comitês, para a gente ter uma conversa. Nessas mentorias, a gente também tem a oportunidade de ter aí um mês de conversas com a Bianca, para que a gente tire dúvidas mais específicas. Então, acho que é uma forma da gente continuar essa conversa. E aí, Bi, tem uma pergunta que chegou lá atrás, que eu queria recapitular, enquanto o pessoal traz aqui mais alguma possível questão, da Ana. A Ana comenta aqui, ela já tinha comentado, a gente falou sobre a redução da carga horária pela metade parecer mais justa, que a mulher pode, então, retomar a realidade corporativa mais cedo. E aí ela segue esse comentário com uma pergunta. Isso contempla as mulheres que trabalham na área de produção, no chão de fábrica, ou só as que trabalham no administrativo? Se você puder comentar esse ponto que a gente pulou. Sim, Ana, todas as mulheres, não tem nenhuma diferenciação do tipo de atividade que ela exerce, se ela trabalha em teletrabalho, em home office, ou no chão de fábrica, ou no administrativo, ou na área de produção, e é um direito que é universal, né, dentro da nossa realidade brasileira, aplicada a todas as colaboradoras. Tá? Obrigada, Bi. Bom, gente, estamos aqui pontuais, então, se não tiverem mais dúvidas, eu vou fechando. Reforço o pedido de participação da pesquisa, para que a gente traga sempre cada vez conteúdos mais interessantes. Reforço o pedido para que vocês coloquem seus filhos no currículo, quem aqui for uma figura parental. Não esqueça de refletir o que você aprende com seus filhos que agregam no seu currículo. Se vocês quiserem fazer essa reflexão no LinkedIn, marcarem a hashtag Meu Filho no Currículo, a gente pode participar dessa discussão por lá e dar voz para essas histórias. Então, com essa fala, eu fecho o dia de hoje, essa manhã. Desejo um ótimo almoço, uma boa pausa para quem aí tem filhos no currículo ou vai fazer uma pausa. E nos vemos na próxima Masterclass aqui da Filhos. Obrigada por vocês estarem aqui nessa hora com a gente. Até a Obrigada, próxima. obrigada pelo convite, obrigada pela participação de todo mundo. Obrigada, Bianca.